Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia nessa manhã, nessa terça-feira, dia 25 de maio, de 2021. Terça-feira agora, são agora 8 horas e 3 minutos. Nessa manhã eu quero dar um bom dia a todos que estão conosco, que começaram a participar do nosso programa Encontros de Fé de Gravataí, que está indo ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9, e no sábado das 13 até as 14, até as 14 horas, o programa We Young. Você pode participar também, estar junto. Então, nessa manhã, nesse mês de maio, dia 25, estamos aí iniciando o programa, mais um dia. Tá bem friozinho, tem dado uns dias frios aí, Tá bem geladinho lá fora, mas é normal, aí a entrada de inverno, nós estamos no final do outono, vamos iniciar o inverno em seguida, mas já está fazendo frio de inverno, Então a gente tem que ir se agasalhando, se cuidando, tomando uma sopinha, tomando um caldinho, tomando um cafezinho, um chá, e a gente vai se aquecendo, aquecendo o corpo, e o coração vai sendo aquecido pela palavra, pela oração, pela presença de Deus, pela comunhão uns com os outros. Nessa manhã estamos alegres, felizes, porque o Senhor é bom, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos ajudado.
Eu quero dar o meu bom dia a todos, um abraço, carinho a todos que estão conosco, têm acompanhado a programação, têm assistido o programa, né, as lives, têm estado conosco, tem uma equipe trabalhando e a gente está aí alegre com tudo que Deus está fazendo. Então, vai aí compartilhando a live, né? É importante você compartilhar, você que já está entrando, temos alguns irmãos dando bom dia. Um bom dia, como eu disse, um abraço, um carinho a todos que estão conosco, têm assistido o programa. Um bom dia técnica aqui, né? O pessoal da equipe que tem estado conosco, servindo a Deus, né? Todos aqueles que têm servido ao Senhor, trabalhado, e a gente vai andando, vai caminhando, vai servindo ao Senhor. Nessa manhã, né, temos aí 9 graus de temperatura e neste momento, né? E a previsão é de chegar a 19. Mais uma vez, né, vai ficar ali abaixo dos 20 graus a temperatura. E você que vai sair de casa daqui um pouco, está se preparando. Eu, né, saí há pouco tempo de casa, estava bem geladinho, tem um ventinho assim leve na rua, bem gelado. Então você te prepara aí, te agasalha e sai, né, e não vai aquecer muito durante o dia, ok? Então fique conosco. Eu quero nessa manhã passar a agenda da igreja, nós já vamos ir falando sobre a agenda, aquilo que nos espera ainda mais essa semana. Essa semana é uma semana especial. Nós temos o nosso jejum e oração, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. No final de semana nós teremos, vamos passar toda a agenda da igreja e depois, logo em seguida, nós estaremos aí compartilhando uma palavra. Quero dar também uma pequena ideia, assim, no primeiro bloco agora, do que vamos compartilhar um pouquinho no segundo bloco, né? Falando aí daquilo que é a nossa própria justiça e aquilo que pode ser, né, qual a postura que devemos tomar, qual o nosso comportamento diante das contrariedades, daquilo que são muitas vezes o que nos cerca, aquilo que nos apresenta, qual o posicionamento que devemos tomar, né? A questão partidária, não na questão política, mas às vezes daquilo que se apresenta para nós, nas nossas casas, famílias, às vezes até mesmo no trabalho e até mesmo na igreja, em relação a algumas coisas que nos são colocadas, ou temos muitas vezes que julgar alguma questão. Como nós podemos, né, ficar em paz, em tranquilidade, em relação àquilo que acontece, porque às vezes algumas coisas surgem na nossa vida, elas podemos dizer assim, cruzam a nossa vida e nós terminamos, né, não sabendo fazer um julgamento exato, né? Não julgar o irmão, não julgar as pessoas, mas o julgamento da própria situação, daquilo que se apresenta para nós, os desafios que estão diante de nós. É importante entendermos isso. É importante, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Nós meditarmos sobre as circunstâncias, as situações que se apresentam para nós, né? Como que nós vamos enfrentar essas situações, como que vamos, né? Como que nós podemos passar por tribulações, por desafios, né? Talvez até sendo imparciais. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Quero convidar você a ficar com a gente, vai compartilhando aí a live, vai dando, né, colocando o teu pedido de oração, porque nós queremos atingir o maior número de pessoas nessa manhã. Tá friozinho, alguns acordam mais tarde, a gente vai falando, nós vamos conversando e vamos aí, né, sendo abençoados e abençoando outras pessoas. Dá vontade de ficar na cama mesmo até um pouco mais tarde, mas nós vamos trabalhando. Talvez você esteja ainda, né, debaixo das cobertas, como se diz, tapadinho, olhando o teu celular, assistindo a live, mas dá para compartilhar. Bota as mãozinhas para fora assim, né, e compartilha a live com os outros irmãos e irmãs, e nós vamos alcançar mais pessoas nessa manhã, falando um pouquinho sobre essa questão, né, de nós julgarmos bem todas as coisas. Não é julgarmos as pessoas, mas julgarmos aquilo que está se apresentando diante de nós, para que nós possamos ter paz, tranquilidade, para enfrentar os desafios, para enfrentar as tempestades, para enfrentar aquilo que está
diante de nós. Então, nessa manhã, 8h10 da manhã, né, nessa terça-feira, nós tivemos algumas reuniões ontem, reuniões de oração em cada localidade, um momento de oração. Eu recebi umas fotos, ontem à noite estávamos numa reunião de pastores também, né, da cidade aqui de Gravataí, então não pude estar no momento de oração ontem à noite com os irmãos, né, mas estávamos num outro evento importante também, junto com o pastor Márcio e a equipe, né, de pastores, líderes de congregação, na verdade uma reunião de líderes de congregação. Então não pude estar com os irmãos, mas eu recebi foto, está uma bênção, né? Cada localidade, os irmãos orando, intercedendo, clamando por aquilo que são as necessidades do dia a dia. Então, meu irmão, minha irmã, prepara o teu coração. Hoje à noite também temos reunião de fé, de socorro e milagres em cada localidade. Nós estamos aí com uma palavra para você à noite, em cada localidade. Parque Florido, né? O Ronaldo ali, o evangelista Ronaldo e uma equipe. A Morada do Vale 1, com o pastor Adroaldo. Eu estarei ali no Parque dos Anjos, Barra Centro, hoje à noite, 20 horas. Então, em cada localidade nós temos as reuniões de socorro e milagres. Você pode participar, estar junto. Venha, esteja conosco, tá bom? Venha participar de uma reunião, venha receber uma palavra. Amanhã à noite também aqui na sede, um momento de palavra, de socorro, né? Um momento onde estaremos compartilhando aquilo que Deus tem nos dado. Eu pulei já para quarta noite, mas quarta tarde nós estamos com também uma reunião no Parque dos Anjos Barra Centro, uma reunião à tarde, 15 horas, também momento de oração, um momento de palavra, uma palavra de socorro, de milagres, né? Momento onde podemos receber mais de Deus. Então compartilhe, esteja junto. Quinta tarde aqui na sede também, 15 horas. Sexta-feira também dos jovens, né? Quinta tarde aqui uma palavra de socorro e milagre. Os cultos da terça, quarta noite, da sexta-feira à noite, né, dos jovens e adolescentes, do sábado à noite e do domingo aqui na sede, todos eles ainda continuam com o agendamento. Ainda há uma limitação no salão, né? Claro que tem aumentado o número de que podemos colocar nos salões, mas é importante você agendar. Você pode agendar pelo número, né? Nós temos aí os números do agendamento de cada localidade e também aqui da sede na 64. Então você pode olhar no rodapé da transmissão aí, você vai encontrando nossas informações, como você pode te inscrever para cada reunião. Inclusive hoje à noite, em cada localidade, é importante você te inscrever ainda. Nós colocamos nos grupos ali, você que faz parte dos grupos, você agenda, né, a tua presença na reunião por meio daquele número ali no nosso grupo. Eu estou com algum povo já aqui, né, alguns irmãos, irmãs queridos que estão conosco nessa manhã, estão aqui já desde o início do programa, já acompanhando, já compartilhando, mandando seus recados, pedido de oração. Eu quero convidar você a mandar um pedido de oração, alguém, tá? Eu quero aqui lançar um desafio nessa manhã, no final da reunião, nós vamos orar por salvação. Nós vamos orar por salvação nessa manhã, né? No finalzinho, não só a questão da salvação, mas eu quero dar uma ênfase na salvação. Orar por um parente teu, talvez um filho, talvez um marido, talvez a esposa, talvez um vizinho, uma vizinha, um colega de trabalho. Eu quero pedir para você colocar os nomes aqui, vai compartilhando aí logo em seguida. Coloca ali o nome de alguém. Se você não quer dar o nome, expor a pessoa, pastor, não gostaria, coloca ali, né, meu irmão, meu vizinho, meu colega de trabalho, minha colega de trabalho, né, o meu esposo, a minha esposa, coloca ali, né, o meu filho, né, coloca ali aqui na live que estamos transmitindo, e no final nós vamos orar por salvação. Vamos orar para que essas pessoas sejam salvas, né? Vamos ter um momento de oração, de libertação, para que essas pessoas sejam salvas e libertas, né? Vamos ter esse momento para que você, juntamente conosco, né, possa mover os céus e tocar a vida destas pessoas. Então eu quero convidar você, aí colocando logo em seguida aqui, né? Mas
no segundo bloco, depois que ministrarmos a palavra, nós vamos orar. Nós vamos orar por estas pessoas, por aquelas pessoas que você já tem orado, jejuado. Nós vamos clamar mais uma vez, amém? Então, nessa manhã tem um pessoal junto conosco, está aqui aumentando o número de pessoas, né? Estamos aqui com a Cláudia Antunes, né? Diz assim, paz e graça do Senhor. Tá mandando aqui um bom dia para nós. A Cíntia Costa, bom dia a todos. Tá aqui, bom dia minha irmã. Aqui também, ela diz também que Deus abençoe a todos sempre. A Cláudia Antunes, bom dia, pastor Paulo Rogério Gomes e equipe. Bom dia, minha irmã. Ela está mandando um bom dia para ti, Bruna. Aqui, Construouro, diz assim, bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe seu dia e sua equipe, né? Bom dia, minha irmã, aqui da Construouro, a irmã Janilce, que congrega conosco, né? Ali no Parque dos Anjos, /Centro. Construouro é uma empresa de construção de casas. Deus abençoe tua vida, minha irmã, tem servido ali, tem estado conosco. Um bom dia ao seu esposo, ao seu filho também, né? Bênção de Deus. Vamos lá. Aqui, Cláudia Antunes, vamos nos aquecer com a palavra do Senhor. É verdade, vamos lá aquecer o nosso coração. Marileia, bom dia, pastor Paulo Rogério, né? Aqui, bom dia, que a paz e a graça esteja com todos da família da fé, verdade. Irmã Neiva, bom dia, pastor Paulo, bom dia, Bruna, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos, bênção de Deus, né? Legal, estamos aqui, tem mais gente, bom dia, irmã, a Janilce, Deise, bom dia, paz do Senhor, que o nosso dia abençoado, namorada gaúcha, Gravataí, bom dia, Deise, Deus te abençoe. A Janilce diz de novo aqui, bom dia, pastor Paulo, Deus nos abençoe todos os dias. Bom dia, Janilce. Aqui a Cristiane, bom dia, pastor, bênção de Deus. A Morena Sara, bom dia, pastor, que o Senhor nos aqueça com essa palavra de hoje e no culto da noite nos reforce. Jesus abençoe a todos nós. Deus te abençoe, Sara, tem estado conosco também congregado ali. Deus te abençoe. A Sandra, bom dia, pastor Paulo, graça e paz do Senhor. Bom dia, né? Aqui a Bruna respondendo, a Bruna também está interagindo, né? Está ali na técnica interagindo, bênção de Deus. Regina Barbosa, bom dia, pastor Paulo, Bruna, irmãos, um dia abençoado. É verdade. Minha esposa Valéria está ligada também, está assistindo, bom dia a todos, diz ela. Deus te abençoe, querida, né? Nessa manhã. Kátia Rosane, bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe, né? Temos aqui um número, já está crescendo o número de irmãos que estão conosco. Logo em seguida vamos compartilhar mais ainda. Aqui, vamos lá, mais aqui a Letícia está conosco, né? Diz assim, bom dia, pastor Paulo, que Deus abençoe a todos. Bom dia, Letícia, congrega conosco também no parque ali. Nelson Santos, bom dia, pastor Paulo, bom dia, equipe abençoada, bom dia, Deus abençoe. Nós já estamos aqui recebendo alguns nomes, né? A Cláudia coloca aqui, eu peço salvação de Thaís Borba, tá? Vamos orar pela Thaís. Vai colocando aqui, os irmãos estão interagindo e você vai nessa manhã. Vamos nos unir. Eu senti no coração de orarmos por salvação nessa manhã, orarmos por pessoas que estão longe da fé, que ainda não conhecem a fé, que faz parte da tua família, da tua convivência, daquilo que, né, é o teu convívio na tua própria casa, às vezes no trabalho dos teus vizinhos. Nós vamos orar logo depois. É agora 8h19. Eu quero ir a uma breve canção e logo em seguida nós vamos voltar, né, completar aqui a nossa agenda rapidamente e vamos para o segundo bloco. Eu vou falar nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre esta questão de julgarmos aquilo que está nos cercando. Não é julgamento das pessoas, tá? Nós devemos tomar esse cuidado. Existe uma questão de julgarmos aquilo que está se apresentando para nós, ou seja, nós podemos tomar ciência daquilo que está acontecendo conosco, né? Olharmos para as circunstâncias, para os desafios, como, por exemplo, né, um desafio, muitas vezes, da partida de alguém, e nós podemos
Como que vamos julgar isso? Como que nós vamos entender aquilo que está acontecendo? Às vezes nós podemos fazer um pré-julgamento sobre aquilo que estamos vendo e nós não vamos compreender. Então, vamos para a palavra, vamos entender, nós precisamos sermos imparciais em determinadas situações e circunstâncias para que tenhamos paz. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no segundo bloco. Vamos a uma canção e logo voltaremos. Muito bem, estamos de volta. Estamos de volta no nosso programa Encontros de Fé de Gravataí. Tivemos uma breve canção aí, é bom ouvir um pouquinho uma canção, né, para a gente aquecer ainda mais nosso coração. E nós estamos aí nessa jornada, nessa manhã, nessa caminhada, estamos aqui aguardando alguns irmãos ainda entrando. Nós vamos nessa manhã compartilhar uma palavra, né, logo em seguida, agora no segundo bloco. Mas eu quero lembrar você da nossa agenda que continua. Os cultos eu falei no primeiro bloco, e hoje à noite nas localidades, um culto de socorro e milagres, uma palavra de fé. Venha buscar, né, algo de Deus no congregar. E nós, como falei no final da reunião, se você quiser, vá compartilhando, coloque ali um pedido de oração por alguém que você queira salvação, e nós devemos fazer isso, devemos orar por salvação, os nossos familiares, amigos, os parentes. Eu quero compartilhar contigo nessa manhã uma oração, estarmos juntos orando no final do programa, uma oração de libertação, né, de restauração, uma oração a qual move a mão de Deus e liberta o cativo, aquele que está preso, aquele que está atado. Então, eu quero orar com você, compartilhe ali, faça o teu pedido. Ah, pastor, não quero botar ali. Então coloque aí, tira um tempinho, escreva num papel, se possível, o nome da pessoa, né? Coloca diante do Senhor nessa manhã. Nós vamos orar no final da reunião por salvação. Salvação e libertação dos
significativos nessa manhã. Então, fique com a gente, vai compartilhando aí, né, nessa manhã. Então, e nós queremos lembrar você, estamos com os projetos, você pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, uma cesta básica, 2 ou mais. Nós temos tido pessoas que elas às vezes deixam até pago no local aonde se vende uma cesta básica, e a gente pede para um diácono, um obreiro, né, que está envolvido com os projetos, para irem buscar, para alcançar outras famílias. Nós temos trabalhado, nós estamos com um projeto aí assistindo mais de 25 famílias, quase 30 famílias, se já não é mais, de um projeto novo, fora aquelas que nós estamos assistindo no Congregar já há muito tempo. Há muito tempo nós assistimos pessoas dentro do Congregar. Nós agora estamos também assistindo as de fora, buscando, cadastrando pessoas com necessidades. Então, nós estamos trabalhando. Queria convidar você a trazer 1 quilo ou mais de alimento não perecível, a ofertar, a dizimar. Você pode fazer, né? Nós estamos com essa questão da ação social de fé. Você está vendo aí na transmissão. Você pode doar a cesta básica, os alimentos, como você preferir. Entre em contato também. Pode entrar pelo número do agendamento, as inscrições. Você pode, né, mandar uma mensagem aqui para a gente, até mesmo no programa, e você vai ser abençoado. Também a questão da contribuição. Você pode servir a Deus fazendo uma transferência bancária ou por uma conta, né? A conta DOC, a questão do DOC, a questão também do TED, ou você pode fazer um Pix. É uma forma de você servir, de você abençoar, de você estar junto nessa manhã, abençoando pessoas nesse dia, nesta semana, tá bom? É uma forma de você servir a Deus, e nós vamos alcançando pessoas desta maneira. Eu falei que nós também estamos com outro projeto, que é Mãos que Aquecem, quinta tarde, da 1 da tarde até às 3 da tarde. Tem uma equipe de irmãs aqui trabalhando, confeccionando roupas, para também distribuirmos para essas pessoas. Confeccionando lã, né? Blusões, mantas, meia, luva, toucas, para ajudar nesse inverno que, pelo jeito, vai ser bem frio. Então, meu irmão, minha irmã, você pode servir de várias maneiras, ajudar, contribuir. Esteja aí colocando ainda mais a mão no arado. Estamos juntos, né, como igreja, servindo a Deus. Eu quero lembrar você, nesse final de semana, nós teremos jejum e oração. Jejum e oração. Para toda a cidade de Gravataí, às 9 da manhã, nossa reunião de jejum e oração. Nós estamos aí compartilhando, estamos aí divulgando, porque é um momento especial. Ontem estávamos falando sobre isso, falando sobre um momento de buscarmos o Espírito Santo. Sábado à noite tivemos uma reunião muito linda ali no Parque dos Anjos, Barra Centro. Sábado à noite ministrei uma palavra falando, né, sobre a questão da presença de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo, e Deus fez algo muito legal. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo, pessoas foram renovadas, fortalecidas, e o jejum é para isso também. Jejum e oração. Pastor Márcio Santana estará ministrando uma palavra, estará depois, né, orando com a igreja para que recebamos mais, sejamos mais cheios do Espírito Santo. Então venha, né, Pastor Márcio, os demais pastores, Pastor Adroaldo, Pastor Christian, eu estarei junto, os obreiros, os evangelistas, e será uma reunião abençoada. A equipe de louvor preparada para ministrar o louvor, né, para a igreja, estarmos juntos, buscarmos mais a presença de Deus. Então esteja conosco neste final de semana, domingo, 9 da manhã, né, para recebermos mais da graça e a vida de Deus. Você está convidado, você que está comigo nessa manhã, está aqui, fica comigo. Como se diz, você está comigo? Fica comigo aqui, fica ligado, né? Eu já vou entrar na palavra, nós vamos aqui recebendo os nomes, tem pessoas que estão, né, nos assistindo, e pessoas que vão colocar o nome de seus familiares, amigos, parentes. Vamos orar no final da live para você, para orarmos por libertação, por salvação, para que haja um manifestar do poder de Deus sobre a vida dessas pessoas, e elas abram os olhos, para que elas enxerguem a situação que se encontram, que estão perdidas, para que o Espírito Santo venha a convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Tá bom? Eu quero tirar um tempinho logo em seguida, depois de compartilhar uma palavra com você, nós vamos orar por essas pessoas.
não só na questão da salvação, mas também saúde, se alguém está enfermo, nós vamos orar, mas eu quero especificamente, nós queremos orar por salvação, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo e logo em seguida nós vamos voltar, e eu vou voltar com a palavra. É 8h30 da manhã, tá? 8h30. Nós teremos um tempinho para compartilhar a palavra e logo em seguida nós estaremos orando. Então, fica aí com a gente, não te distraia. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Muito bem, de volta nessa manhã, né? Tivemos um intervalo comercial, 8h32, nós estamos com o nosso programa. Eu queria convidar você que está conosco a compartilhar a live. Compartilhe a live. Quando você compartilha a live, outras pessoas são abençoadas, elas são tocadas. Nós vamos entrar na palavra agora, e esse é um momento onde a palavra ela é poderosa para tocar a vida de pessoas. Então, convide, né? Compartilhe. Você que não compartilhou ainda, faça isso nessa manhã, compartilhe. Nós vamos orar, né? Eu falei agora há pouco, nós vamos orar por salvação e libertação, para que pessoas sejam curadas, restauradas espiritualmente. Quando uma pessoa se salva, ela é curada espiritualmente, ela é salva das trevas. E eu quero orar com você no final do programa agora, né? E vamos orar por essas pessoas, teu parente, amigo. Alguns já estão colocando aqui, eu estava olhando aqui, né, enquanto tinha um intervalo. Nós vamos orar por essas pessoas. Eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã, orar no final, mas eu quero compartilhar uma palavra. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, no versículo 4, diz assim a palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém? Eu quero falar um pouquinho nessa manhã, da gente poder aqui meditar sobre essa questão. O último versículo bíblico aqui fala, que lemos, o Paulo, ele puxa a responsabilidade para ele, o apóstolo Paulo, ele puxa a responsabilidade para ele de que ele vivia aquilo que ele estava, inspirado pelo Espírito Santo aqui, falando para a igreja. Mas eu quero me ater aqui naquilo que é o versículo primeiro que iniciamos, onde diz que nós devemos nos alegrar, regozijar e se alegrar. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, mais uma vez eu digo. E ele fala sobre uma equidade que devemos ter, e que essa equidade deve ser notória a todos os homens. Eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, dessa equidade, e ser notória para as pessoas que nos cercam, e ele diz que o Senhor está perto. Ou seja, em tudo que fazemos, a forma com que nós julgamos as coisas, o Senhor, ele está vendo e ele está junto. Tá? Essa palavra equidade, seja a vossa equidade notória, a palavra equidade, ela fala de um senso de justiça, que é manifesto através das nossas palavras e através das nossas ações. Esse senso de justiça, essa equidade, ela é também uma imparcialidade. Ou seja, a palavra está nos ensinando e nos instruindo para que haja um reflexo no nosso interior, porque o apóstolo Paulo, ele vai escrevendo que existe uma paz que excede todo o entendimento humano, que vem de Deus, por conta de uma equidade, ou seja, um senso de justiça que temos, ou uma neutralidade, tá? Que vai afetar os nossos sentimentos, que vai afetar as nossas emoções. Então eu começo a olhar e a perceber que aqui o Espírito Santo, a palavra de Deus, está me dando um trilho, um caminho, uma forma a qual eu vou poder julgar todas as coisas. Tá? Não é fazer julgamento de alguém, e se eu o fizer, a palavra de Deus me diz, tá, que vai ser da mesma forma que eu vou ser julgado. Tem muitas pessoas que têm uma palavra de julgamento muito rápida. Ela tem uma capacidade, uma velocidade de julgar as pessoas, julgar os fatos, e termina, de certa forma, se inquietando com isso. A palavra que eu tenho nessa manhã para você que me assiste, e veja bem, existem circunstâncias, situações na nossa vida que surgem, meu irmão, minha irmã, que nós não entendemos, nós não compreendemos, mas nós às vezes queremos fazer o julgamento daquilo. Nós queremos fazer, ter a compreensão, e esse julgamento é tentar compreender. Mas é por isso que aconteceu isso. É por aquilo que aconteceu isso. É por aquilo outro, é por isso, é por conta disso. Às vezes a gente termina dizendo para outras pessoas, nós nos envolvemos nas questões, muitas vezes alheias, às vezes questões que não fazem parte da nossa vida, situações e circunstâncias que estão até mais distantes de nós, e nós nos envolvemos. E terminamos nos complicando com isso. A palavra aqui está nos mostrando que devemos ter uma equidade, e que seja essa equidade notória a todas as pessoas, porque o Senhor está perto. Porque Deus é conosco, e quando Deus está conosco, nós vamos julgar as coisas de uma forma que é segundo o Senhor julga. Nós não vamos julgar segundo a aparência, nós vamos julgar segundo a reta justiça de Deus. Em João capítulo 7, versículo 24, Jesus ele diz, olha, vocês devem julgar não segundo a aparência,
Você pode olhar lá, depois anota aí, olha em casa. Jesus diz, vocês não devem julgar segundo a aparência. Vocês devem julgar segundo a reta justiça de Deus. É por isso que aqui a palavra está dizendo que nós devemos ter uma equidade, ou seja, a vossa equidade, ou seja, o nosso senso de justiça deve ser manifesto às pessoas com imparcialidade, uma isenção, né? E uma neutralidade, ou seja, eu não devo tomar partido. Veja bem, não estou falando de política, não estou falando nessa manhã de política, eu estou falando de uma imparcialidade. Você não pode ser parcial e nós não podemos tomar partido. Às vezes na casa, na família, nós terminamos tomando partido. Nós terminamos nos envolvendo em questões, e às vezes em questões que não são nossas, e isso vai trazer inquietação, vai trazer aflição. Nós tomamos na nossa mão coisas que não fazem parte para nós, meu irmão, minha irmã. Não cabe a nós julgarmos aquelas questões, e se julgarmos, né, as coisas que estão se apresentando para nós, nós não podemos ser parciais. Nós precisamos sermos imparciais. Nós devemos ter uma neutralidade. Nós devemos também, se julgarmos, abraçarmos a justiça. Quero chamar a tua atenção para isso. A palavra aqui está dizendo que essa equidade nossa, esse bom senso, né? O senso de justiça e não a nossa própria justiça. Aí está um problema sério. Às vezes nós julgamos segundo a nossa justiça. Isso vai trazer problema para nós. Nós seremos afetados, nós seremos prejudicados, porque a nossa justiça é como trapo de imundície, diz a palavra. Nós não temos condições de julgar, porque se nós julgarmos segundo a nossa própria justiça, nós seremos parciais. Nós puxaremos a brasa para o nosso assado, como se diz. Quando nós somos parciais, nós terminamos trazendo mais problemas do que soluções. Porque nós vamos julgar segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que nós achamos. E a palavra aqui vai nos ensinar para que nós tenhamos essa equidade ou esse senso de justiça, não sermos, né? Nós devemos ser imparciais naquilo que está acontecendo, e buscar a justiça de Deus, a reta justiça. A palavra diz que o trono de Deus é de equidade e de justiça, de misericórdia e de verdade. E quando estas coisas começam a se estabelecer, as inquietações começam a fugir. Essas questões, elas são importantes na nossa vida, porque se o Senhor está perto, eu tenho uma equidade. Tá? Eu não sou, né? Eu não sou parcial nas questões, eu não tomo partido nas questões. Por isso que há muitos problemas familiares, por isso que há muitos problemas conjugais, por isso que há muitas dificuldades, desafios hoje no contexto, às vezes até mesmo de trabalho. Pessoas elas são muito parciais no sentido de ela toma partido, né? Ela escolhe um lado, segundo aquilo que é o seu parecer. E aqui a palavra nos diz que nós devemos ter equidade. E se nós julgarmos segundo a reta justiça, aquilo que a palavra de Deus diz, e se formos, podemos dizer assim, questionados, se nós formos envolvidos, né? Não é aquela questão, tem pessoas que elas terminam se machucando, se ferindo, elas vão buscando algumas coisas para elas e os problemas vão acontecendo, porque ela tem parece-me que uma vocação, uma vontade de encontrar os problemas. A palavra diz que quando nós nos intrometemos, né, no caso, no sentido, nos envolvemos com coisas alheias, é como que passar e agarrar um cão raivoso pelas orelhas. Algumas famílias às vezes são inquietas, há muitas inquietações, e aqui você vai perceber que o apóstolo diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Antes, as petições devem ser feitas diante de Deus. Ou seja, os problemas, os desafios, eles vão aparecendo. Mas nós não devemos tomar partido de algumas coisas, porque senão a nossa alma vai se desassossegar. Nós vamos começar a ficarmos atribulados.
né? Nós precisamos ter essa equidade, ou seja, o equilíbrio também. E nós devemos abraçar a justiça de Deus. Às vezes porque nós gostamos mais de um, olhamos assim, né, a aparência. Né? Jesus, quando ele fala em João 7,24, ele diz, olha, não julgais pela aparência, mas pela reta justiça de Deus. Porque a aparência, ela é transitória. A aparência, ela pode demonstrar algo que não é a realidade. Sabe quando você vê, está enxergando, não, mas eu estou vendo que é assim. Irmão, irmã, quando os nossos olhos, eles são enganosos, o coração é enganoso. E às vezes a aparência diz uma coisa, mas a verdade é outra. E nós terminamos nos envolvendo com aquilo e nos envolvemos na inquietação. Gil, mas como é que eu estou envolvido? Como é que eu fui entrar nisso? E a gente termina desassossegando. A gente termina com tribulação. A gente termina com muitos problemas, dificuldades nos relacionamentos, nas famílias, né, com os filhos, com o colega de trabalho. Né? Às vezes um problema que houve com o teu colega lá de trabalho, né, um amigo teu, é teu amigo, mas ele tem um problema com o chefe e tu termina tomando partido daquilo. Termina te envolvendo. Tu foi parcial porque ele é teu amigo, tu não gosta muito do chefe. Mas aí tu vai e toma o cão pelas orelhas. Tu entrou numa questão alheia e aí vem a inquietação. Vem o desassossego. Sabe? E aí tu julgou segundo a aparência, tu não viu exatamente o que era. Nós devemos, aqui segundo a palavra, julgar segundo a reta justiça de Deus. Se a palavra diz que nós devemos tomar cuidado, não nos intermetendo, às vezes dá questões familiares, às vezes é os pais se envolvendo nas questões dos filhos, às vezes os filhos se envolvendo nas questões dos pais, o qual não quer dizer que você não vai orar por eles. E aqui está dizendo, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Ao invés de agir, ou ao invés de julgar a questão, tomar o partido, puxar para ti a responsabilidade. Não, eu vou ficar contigo porque eu estou vendo que a coisa contigo está certa. Cuidado com isso. Muitos se complicam, muitos entram nessas questões, os problemas, trazem para si, abraçam alguma coisa pela aparência. E vão sofrer. Vão sofrer. Então, julgue, né, segundo a reta justiça de Deus. Segundo a reta justiça é aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que são as coisas da palavra, o ensino, a instrução, a prática. E aqui diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e os sentimentos. Perceba que quando eu começo a tomar uma postura, que eu começo, né, aqui a ter esse senso de equidade, isso fica notório para as pessoas. Vai aparecer, meu irmão, minha irmã, para as outras pessoas. Pai, esse irmão, essa irmã é uma pessoa que está com paz. Por quê? Porque tu é uma pessoa que vai ser imparcial, uma pessoa que vai ter uma neutralidade. Não vou tomar partido. Não, seguinte, vou orar, vou buscar Deus, vou orar por vocês, vou orar por essas questões, vou colocar diante de Deus. E aqui diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, porque Deus está perto, diz a palavra. Porque Deus está contigo, está comigo. A paz de Deus começa a envolver. A gente começa a pensar, a julgar as questões segundo aquilo que é as coisas de Deus, e a gente começa a ver uma saída. A gente começa a enxergar uma solução para as questões, não só tua, mas das outras pessoas, como Deus vê. Não é segundo a nossa aparência. Não é segundo aquilo que a gente vê, na verdade. Não é segundo a aparência. Eu estou vendo isso, estou enxergando aquilo no sentido daquilo que é o teu parecer. Mas a palavra está nos mostrando que devemos julgar. Julgar é ponderar. Julgar é enxergar da forma como Deus enxerga. Né? Aqui, esta equidade notória a todas as pessoas, os teus filhos, a tua família, aos teus parentes, aos teus amigos. E a reta justiça, que é aquilo que é o caminho do Senhor, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o parecer de Deus, aquilo que é o julgamento de Deus. E diz a palavra que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, né?
E o Senhor é vingador de todas as coisas. Então tem algumas coisas que nós precisamos ir aprendendo em relação à palavra. Nós vamos orando, abençoando. Eu quero nessa manhã, e aqui vai dizendo mais, irmãos, se tem alguma coisa, ao invés de ficar julgando no sentido de tentar achar, né, uma justificativa para o que aconteceu, porque assim algumas pessoas sofrem. Eu quero encerrar com isso. Algumas pessoas sofrem porque tentam achar justificativas. Ela tenta achar uma justificativa para o que aconteceu ou para o que está acontecendo. Minha irmã, meu irmão, não tente achar uma justificativa segundo a aparência. Não tente. Busque uma justificativa naquilo que é a Escritura, naquilo que é a palavra, segundo aquilo que é do Senhor. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você quer ter uma paz, uma tranquilidade, tá? Seja... né, tenha uma vida de equidade. Busque essa equidade para todas as pessoas, que elas vejam em você essa equidade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o teu coração. Porque quando você tem equidade, você vai orar, você vai buscar Deus, você vai julgar as coisas segundo a Escritura, você vai começar a dizer, Deus me mostra na palavra. Nós vamos orando e vamos sendo abençoados. Eu quero nessa manhã deixar essa palavra contigo. Abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E eu quero orar contigo nessa manhã. Nós vamos orar por salvação. Eu disse que ia fazer. Alguns irmãos já colocaram aqui. Tá? Colocaram aqui. E eu quero lembrar esses irmãos aqui. Estão pedindo vários. Eu percebi aqui. Mas eu quero dizer para você, hoje à noite, eu devo dar uma continuidade nesta palavra no Parque dos Anjos, Barra Centro, compartilhando com a igreja, se o Senhor assim permitir. Mas eu quero orar. Orar aqui, tem aqui vários pedidos de oração. Aumentou bastante aqui os pedidos, tá? Tá aqui, ó. Vamos ler alguns nomes e logo em seguida nós vamos orar, tá bom? Aqui, Sandra pede salvação para as minhas cunhadas, né? Sayonara, Fátima, Cláudia e Sonja, tá? A Marileia, peço oração por Celine e Apolo Orlando. Vamos orar. Aqui a Regina, conversão e libertação do Leonardo, a Ângela e a Alice. Eu quero agradecer você que ouviu o pedido e está colocando. Isso é fé, tá bom? Nós vamos agir por fé nessa manhã. Depois nós vamos ouvir outros testemunhos. Nós vamos ouvir, você vai compartilhar. Outro dia, olha, né, nós estivemos orando naquele dia, Deus tocou no coração, a pessoa está indo em reuniões. Nós vamos ver belos testemunhos, né? Aqui... tem mais aqui, quem mais? A Sandra, salvação para minha sogra Lourdes. Vamos orar por ela. Aqui, pessoas estão falando, né? Eu estou mais falando dos pedidos de oração porque já é quase 9 horas. Aqui, peço oração a Vera, peço oração pelo meu parceiro Aurélio. Vamos orar por ele. Aqui a Morena Sara pede, né? Peço oração pelos meus filhos, a Sara, Brian, Evelyn, pela Gisiele, pelo Pedro, Walter e Juraci. Aqui a Sandra, né? Elair Araújo, pelo pai dela. Vamos lá, vamos orar por ele. Vamos ter um momento aqui. Peço oração, né? O Mário, peço oração para minha esposa Maria Madalena. Tá com depressão, tá? Vamos orar. Oi, alguém, por favor, poderia me ajudar com 20... Tá. Aqui, peço oração pela minha cunhada Maria Solange e Maciel. O Mário pedindo pela Solange. Temos orado por ela. Vamos continuar. Mais gente aqui. Bom dia, pastor. Como faço para dar uma sugestão para o programa? Pode falar com a Bruna, Lília, né? Lília Rocha. Pode falar com a Bruna. Bruna bota aqui, ela vai entrar em contato com você. Você pode mandar uma mensagem para o perfil, né? No perfil, e você vai falar com a Bruna vai responder para ti. Quem mais aqui? Mais gente. Peço oração. Vamos orar, hein? Você que está com a gente aí, não saia da live, a não ser que você tenha um compromisso. Nós vamos orar. A Maria Oliveira, peço oração por fortalecimento, nós vamos orar. A Ítala Lima, conversão pelo meu marido. Várias pessoas pedindo aqui. Eu quero orar com você nessa manhã, orar para que venha um poder do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa que você pediu, porque é o Espírito Santo que convence, que traz a salvação ao coração das pessoas, a transformação, a libertação. Então, todos os nomes que foram colocados aqui nessa manhã, todos eles nós vamos orar, para que haja uma manifestação de poder, libertação,
cura e milagre. Vamos orar então. Convido você que está comigo a crer por fé nessa manhã, um momento de libertação, de salvação sobre a vida do cônjuge, do filho, dos parentes, para que haja uma mudança, uma transformação. Tu vai ver milagres na vida dessas pessoas, para a glória de Deus. Então fecha os teus olhos, se você pode fazê-lo. Vamos a orar. Pai amado, nós oramos nessa manhã. Nós nessa manhã nos humilhamos debaixo da tua potente mão. Nós oramos nessa manhã junto com cada irmão e irmã que colocou os nomes dessas pessoas por fé. Estas pessoas, elas se colocaram, Senhor, na brecha, se colocaram em tua presença com uma fé capaz de mover, Senhor, o mundo espiritual. E nós oramos agora por fé, não só por esses que estão atados, presos, estão se perdendo no inferno, estão morrendo espiritualmente, estão mortos espiritualmente, na verdade. Espiritualmente elas estão perdidas. Mas, Senhor, Tu és aquele Deus que encontra na escuridão. Tu és o Deus que encontra no abismo. Tu és o Deus que olha, Senhor, para este mundo tenebroso e encontra pessoas perdidas. Tu vieste, Jesus. Tu disseste que veio para encontrar o que havia se perdido, salvar o que havia se perdido. Pessoas que estão doentes, enfermas, nessa manhã nós oramos. Pessoas que estão atadas, amarradas, Senhor, não conseguem a enxergar. Elas não conseguem a ver. Que há um mundo perdido, que o mundo vai de mal a pior. Pessoas que estão presas em trabalhos de feitiçaria, de bruxaria. Pessoas que estão atadas, amarradas. Pessoas que não enxergam a sua condição. Estão presas nos vícios. Pessoas que não querem saber da verdade. O Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas. Nós oramos agora juntos, Senhor, liberta elas do cativeiro. Abre os olhos, resplandeça a luz do Evangelho sobre a vida delas. Traz salvação, Deus. Traz salvação, Senhor. Salva estes homens, salva estas mulheres, salva esses jovens, salva os filhos. Salva, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, das garras do diabo. Tira das trevas. Nós declaramos um tempo de bênção. Senhor, traz eles para o reino da luz. Jesus, Tu disseste que tudo que pedíssemos em Teu nome Tu nos daria. Tu morreu na cruz por eles. O Teu sangue, Senhor, foi derramado por eles para salvar essas pessoas. Há mulheres que choram pelos seus maridos. Há maridos que choram pela esposa. Casais que choram pelos seus filhos para salvação. Salva nessa manhã, salva nesse dia, oportuniza, Senhor, salvação, que eles possam ter um encontro contigo, o Teu Espírito venha sobre eles. Nós oramos nessa manhã. Oh Deus, Deus de toda salvação, Deus de toda consolação, Deus de milagres. Salvação é um milagre, faz milagres, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo, por cada nome, por cada mulher, por cada homem. Oramos no Teu nome e Te agradecemos para um tempo novo sobre essas famílias. Repreendemos o diabo, as trevas, demônios, entidades. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã, muito bom. Que bênção termos esse tempo de oração. Termos o momento da palavra, de podermos estar juntos. Mas creia. Continue orando, crendo naquilo que nós fizemos nessa manhã. Orarmos pelos aqueles que sofrem, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, destruir as obras do diabo. E muitas pessoas estão indo para o inferno, porque estão atadas por aquilo que são as coisas de Satanás. Então, creia na libertação. Tenha um dia abençoado, um restante de semana ainda mais abençoado. Amanhã estaremos de volta no programa. Mais um programa, Pastor Márcio, equipe, trabalhando, servindo a Deus. Deus te abençoe com a graça e a paz de Jesus.
Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe.